Oi pessoal, meu nome é Thaís Guerra e eu tô aqui para conversar com vocês com a matéria mais legal de todas, que é o nosso querido Direito Penal. Bom, a gente tá aqui pensando na OAB, certo? E a OAB é uma prova e é um objetivo que vocês querem alcançar. E como qualquer objetivo, a gente precisa de uma estratégia para alcançar esse objetivo. Assim, o que é importante na hora de estudar para a OAB, estudar tanto direito penal quanto as outras matérias? Ver as matérias que mais caíram, as matérias de cada direito que mais caíram ao longo das provas do OAB, que a FGV aplicou, e estudar essas matérias, porque normalmente caem sempre as mesmas matérias. O lado bom é que a gente aqui do Trilhante já fez isso para vocês. Então, no direito penal, os temas que normalmente mais caem estão relacionados com os crimes em espécie, que são lá na parte especial do Código Penal. E aqui eu já dou a primeira dica para vocês. O Código Penal, ele é dividido em duas partes. A parte geral, que vai do artigo 1 ao artigo 120, e a parte especial, que é do artigo 121 e seguintes. Então, hoje eu trouxe para conversar um pouco com vocês sobre os princípios do direito penal, que estão na parte geral. Aí você pode falar para mim, Thaís, mas a gente vai estudar a parte geral, sendo que o que mais cai é a parte especial? Mas olha, a parte geral é a que traz as regras e as normas que vão nortear a aplicação do direito penal. Então, para você aplicar a parte especial, que é onde estão todos os crimes específicos, então, por exemplo, matar alguém, está lá na parte especial. Você precisa conhecer e entender da parte geral. E é claro, a parte geral também cai na prova do OAB. Hoje, a gente vai falar sobre os princípios do direito penal. E o princípio mais importante do direito penal é o princípio da legalidade. Por quê? Por que é importante, aliás, estudar os princípios? Porque os princípios, eles trazem alguns limites para a aplicação do direito. E o princípio da legalidade é exatamente isso que ele faz. Ele traz limites em dois sentidos. No primeiro sentido, é para o cidadão saber qual que é o limite da sua liberdade, ou seja, o que ele pode fazer, quais as condutas que ele pode praticar, sem que haja alguma sanção do Estado sobre ele. O segundo sentido é o limite do Estado na aplicação da lei. Então, por exemplo, se a gente não tem uma limitação para o legislador criar leis e para o aplicador da lei, a gente pode chegar no Estado autoritário, não é verdade? E nós vivemos no Estado democrático de direito. Então, esses limites, eles precisam estar escritos na lei. E o princípio da legalidade, ele está escrito na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e também no artigo 1º do Código Penal. E o princípio da legalidade ele é definido por uma frase que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, talvez não pelo nome do princípio da legalidade. Essa frase é: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E eu vou até falar a frase em latim para vocês, porque às vezes a frase cai em latim e a gente não sabe o que isso significa. E ela é: nulla pena sine lege, nullum crime sine lege. E vocês perdoam o meu latim, porque tem um tempo já que eu não falo latim. E o princípio da legalidade, ele tem algumas regras norteadoras. São elas a reserva legal, ou seja, só a lei em sentido estrito que pode dizer o que é crime. Então, por exemplo, uma portaria ou uma medida provisória não pode falar o que é crime. A taxatividade, ou seja, tem que estar escrito no código explicitamente qual a conduta que é crime. Então, por exemplo, matar alguém. Tá descrito, discriminado o que é crime. E daí a sua conduta tem que se encaixar nesse tipo penal para você praticar o crime. Ou não, melhor não, gente. A exigibilidade da lei estrita. O que quer dizer isso? Que a aplicação da lei para uma pessoa ser considerada, ser condenada por um crime, ela não aceita a analogia que vá prejudicar o réu, só a analogia que vá beneficiar o réu. A legalidade das penas, porque o que tem que estar na lei não é só a determinação do que é crime, mas também é preciso estar na lei qual o tempo de pena prevista para todos os crimes. E a última regra é a da anterioridade. O que quer dizer isso? Que não existe crime sem uma lei anterior que defina o crime e a pena. Então, se você praticou um ato e não tinha nenhuma lei falando que é crime, por exemplo, hoje eu coloquei essa camisa branca, não tem nenhuma lei falando que é crime, não é crime. Se amanhã surgir essa lei, eu não vou ter praticado nenhum crime, porque a prática da ação tem que ser depois da lei e tem que ter uma lei antes da ação. Por último, tem algumas normas que elas precisam de complementos para elas ficarem completas. Elas são as chamadas normas penais em branco.
e elas bebem da fonte de outros diplomas legais. As normas penais em branco, elas são divididas em homogêneas e heterogêneas. As normas penais em brancos homogêneas são aquelas em que a lei ela vai buscar o conceito que está faltando naquela regra na mesmo diploma legal. Então, por exemplo, no artigo 237 do Código Penal fala assim que é ilícito você casar sem o contraente do casamento saiba de algum impedimento legal. Mas o que é impedimento legal para o casamento? Aí você tem que ir lá no Código Civil olhar. Como o Código Penal e o Código Civil são da mesma espécie de leis aprovadas pelo Congresso Nacional, essa é uma norma em branco homogênea. Agora, por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo que trata do porte de drogas para o uso e o consumo pessoal, ele discrimina várias condutas que você não pode fazer sem determinação legal. Então, por exemplo, importar drogas para consumo pessoal, andar, carregar drogas para consumo pessoal. Só que a pergunta que fica é, o que são drogas? E o que determina o que são drogas é uma portaria da Anvisa, que é subordinada ao Ministério da Saúde, ou seja, portaria não é da mesma espécie normativa que a lei, ou seja, que o Código Penal. Então, essa é uma norma penal em branco heterogênea. Aí você me pergunta, nossa, Thaís, mas por que você está me passando essas classificações? Isso não cai na prova. Aí que você se engana. Em 2013, na prova da FGV, caiu exatamente essa questão. Eles copiaram o artigo 28 da Lei de Drogas e a pergunta era, essa é uma norma penal em branco homogênea? Uma norma penal em branco heterogênea? E algumas alternativas que você nem precisava ler, porque você já sabia que é uma norma penal em branco heterogênea. É isso aí, pessoal. Continue com a gente para vocês passarem na OAB.